Estudos têm buscado novas formas de diagnóstico da neurocisticercose, a mais importante doença parasitária do sistema nervoso central. Ela se caracteriza pela instalação no cérebro de uma larva da Taenia solium e é praticamente inexistente nos países desenvolvidos, mas emerge como um grande problema de saúde pública em amplas regiões da América Latina, da Ásia e da África, produzindo males neuropsiquiátricos e matando entre 15% e 25% de suas vítimas. No Brasil, é endêmica em várias regiões e atinge, em média, 140 mil pessoas. E aí a questão nos pede, então, para indicar a diferença na incidência da doença nas regiões, citadas, ou seja, nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, pessoal, antes da gente ler as alternativas, a gente tem que lembrar aqui, porque nós estamos falando da Taenia. A Taenia solium, ela está envolvida em duas doenças. A gente fala em teníase e a gente fala em cisticercose, ou neurocisticercose, como ele deixa claro ali, quando esse parasita ele vai se instalar no sistema nervoso central. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Vamos só passar o ciclo rapidinho para vocês verem que a diferença principal está na forma de contágio. Na teníase, o ser humano ele se infecta comendo a larva cisticerco, enquanto na cisticercose o homem se infecta comendo o ovo. Então vamos lembrar onde que está essa larva e onde que está esse ovo. Então a larva ela fica alojada no músculo, na carne do porco, ok? E aí a gente vai lembrar que a teníase pode ser também na carne de boi mal cozida. Mas a cisticercose a gente só fala da Taenia solium, que é a que coloniza o porco. E só que esse ovo ele está em água e alimentos contaminados e verduras, e não na carne, ok? Então a grande diferença é o contágio do homem, se ele vai entrar em contato com a larva ou com o ovo. Então, se o homem ele absorve a larva que está na carne do porco, ele vai ter a teníase. Então a teníase é a parte, que você tem a doença se desenvolvendo no sistema gastrointestinal do homem. Então, tem a ver com as fezes, saneamento. Então, nós vamos desenhar o ciclo para vocês enxergarem como que o homem entra em contato ou com a larva ou com o ovo. Então, pessoal, o que vai acontecer no ciclo da teníase? A gente tem, então, um ambiente contaminado com ovos ou proglotes grávidas e o porco ali naquele ambiente, ele entra em contato com os ovos. Dentro do corpo do porco, esses ovos eclodem e formam então oncosferas e depois geram as larvas cisticerco. Essas larvas, então, elas se localizam no sistema muscular, nos músculos do porco. Então, o homem, ao comer uma carne mal cozida, ou seja, uma carne em que não foram mortas essas larvas, ele entra em contato com essas larvas que se desenvolvem no sistema gastrointestinal do homem em vermes adultos. Esses vermes adultos alojados no intestino, eles vão produzir novos ovos ou proglotes grávidas, que são, então, liberados nas fezes desses seres humanos, e essas fezes, se liberadas em locais não adequados, em ausência de saneamento básico, elas vão contaminar o ambiente, e aí aquele ciclo novamente, se entra em contato com o porco, por aí vai. Entretanto, se esse local contaminado com ovos e proglotes grávidas contamina, por exemplo, a água ou alimentos, que são consumidos também com pouca higiene, e vai o homem ter contato direto com esses ovos, então a larva cisticerco agora ela se desenvolve com um tropismo para o sistema nervoso central do ser humano. E aí sim a gente tem a cisticercose e não teníase. Então, a teníase, o homem comeu a larva, enquanto na cisticercose o homem ingeriu direto o ovo do ambiente, ok? Então, quando a gente tem essa diferença, da incidência dessa doença nas regiões, tem a ver, então, com o ciclo de vida. A gente precisa de uma resposta que tenha a ver com o ciclo de vida para responder e encontrar o que está certo aqui, tranquilo? Então, lembrando, em países desenvolvidos, ela é uma doença praticamente inexistente, ok? Enquanto que nos países
como da América Latina, Ásia e África, você tem bastante casos, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, uma média de 140 mil pessoas. E lembrar novamente, nós estamos falando da neurocisticercose, do contágio pelo ovo. Então, vamos ver, letra A. Tem a ver com o alto consumo de carne de porco nas Américas, África e Ásia? Não, né, pessoal? Se está falando de carne de porco, a gente está falando da teníase e não da cisticercose. Então, não é a nossa resposta. Letra B. Maior cobertura vacinal contra o parasita em países emergentes? Essa tá errada, pessoal, porque não existe vacina para Taenia solium, né? Hoje, o tratamento melhor para a cisticercose envolve o uso dos medicamentos antiparasitários que vão ajudar a eliminar o parasita do corpo, mas não existe vacina. Letra C. Tem a ver com a melhor condição de saneamento básico nos países desenvolvidos? Essa é a nossa resposta. Uma vez, né, que ovos e proglotes grávidos, eles saem nas fezes da pessoa contaminada e contaminam o ambiente. E o homem, então, vai ingerir água e alimentos contaminados. Só que isso aqui só vai acontecer se você tem uma deficiência de saneamento básico. Quando o saneamento básico está em dia, está certinho, o homem não vai entrar em contato com essas fezes contaminadas, ok? Letra D. Clima tropical propício à reprodução da tênia no cérebro dos suínos. Bom, pessoal, essa está errada, primeiro, porque a tênia adulta ali, a gente está falando, se está no porco, ela está no intestino do porco. E aí, não no cérebro. Quando a gente fala do cérebro, a gente está falando no ser humano. Tranquilo? Letra E. Aumento das enchentes, intensificando o contato das larvas com os pés. Essa está errada porque a infecção da cisticercose ocorre por meio dos alimentos e água contaminadas com os ovos da tênia, não com as larvas e não através dos pés, ok, pessoal? Tem que ser mesmo pelo consumo, essa larva vai entrar pelo trato gastrointestinal do ser humano. Nossa resposta, letra C.